Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Deus disse isso naquela ocasião em que Salomão fez o templo, consagrou o templo, estava orando ao Senhor. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 29. Deus disse que o nome dele estaria para sempre ali em Jerusalém. Versículo 28. Quanto aos mais atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, cujo nome era Carquemis. Rei do Egito, Faraó Neco, subiu para lutar às margens do Eufrates contra o rei da Assíria. E o nome do rei da Assíria era Carquemis. Não está escrito aí, mas é o que procede de acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 35. E aí, tendo saído contra o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra de Judá tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar do seu pai. Depois do Joacás veio Jeoaquim, e aí depois, então a Babilônia começa a invadir, e a nação de Judá é destruída. Jerusalém é completamente derrotada e destruída em 586 a.C., e eles são levados cativos, onde ficam 70 anos aprisionados como escravos na Babilônia. 70 anos depois são libertos, voltam, no período que nós chamamos de pós-exílico, para reconstruir a cidade, os muros e o templo, e estão lá até hoje. Sem o templo, mas estão lá. Pois bem, nós temos, durante esse mês de outubro inteiro, aprendido muito sobre o rei Josias. Aprendemos que a história dele começa 300 anos antes do seu nascimento, quando um homem de Deus sai de Judá, vai a Betel, de Israel, e profetiza contra aquela idolatria e diz que vai nascer um menino em Judá, cujo nome seria Josias, e ele destruiria toda a idolatria. E isso se cumpre, e isso acontece, e isso é pelo Senhor realizado. Porque quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Portanto, Ele falou e fez, conforme o homem de Deus tinha dito naquela ocasião. E aí então, 300 anos depois, nasce esse menino, filho de Amon, o nome é Josias. O seu pai é assassinado quando ele tem 8 anos de idade, sendo o filho mais velho, como obrigação da monarquia, ele então senta no trono e reina, o rei Josias. Cadê o Josias de hoje? Cadê o Josias? Aí, gente.
Esse Josias vai morrer daqui a pouco, ele está com 39 anos. Não é teatro, não é personagem. Qual é o seu nome? Josias. Quem está visitando a gente não está entendendo. Esse é um irmão da igreja, um dos membros aqui fundadores, bem antigos, e o nome dele é Josias. Então, para encerrar a série, segura o livro aí, que você ama a palavra de Deus. E aí, então, ele senta no trono com 8 anos de idade, começa a reinar. Claro que ele, sendo uma criança, não podia realizar muita coisa, não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas o tempo foi passando, e nos parece que Josias tinha uma piedade, um desejo de agradar a Deus, que brotava naturalmente no coração dele. E ele então, buscando adorar a Deus, foi ao templo e percebeu que o templo não estava em plenas condições. Já havia 300 anos que o templo tinha sido construído, então estava precisando de uma reforma. 300 anos é muito tempo. E aí, ele, de maneira muito generosa, pede para que os tesoureiros do templo olhem os gasofiláceos, consultem lá a tesouraria, e ele diz, tudo que tiver de dinheiro aí, pode usar para a reforma. E aí eles começaram a reformar o templo, e no que procediam a reforma, acharam o livro da lei, a lei de Moisés, a Torá, o rolo contendo os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. O então secretário dele, Safã, sai do templo com aquele rolo, vai para o palácio, para o castelo, e lá ele então faz a leitura daquele rolo para o Josias. O Josias rasga as vestes, simbolizando que ele está muito revoltado, muito irado, porque ele já está com 26 anos de idade, diz o texto, ao 18º ano de seu reinado. Se ele começou com 8 anos, 18 anos depois ele tem 26. E aí ele percebe que com 26 anos de idade, ele nunca tinha ouvido as palavras daquele livro. Então, ele ama aquele livro, ele se apaixona por aquele livro entra nele, faz todo sentido, e ele começa a viver de acordo com as orientações daquele livro. Ele manda então consultar o Senhor. O pessoal vai atrás de um profeta e só encontra uma profetisa chamada Hulda, e a profetisa então traz a palavra de Deus dizendo, olha, Deus está irado contra vocês, vocês abandonaram o seu livro, abandonaram os seus mandamentos, estão desobedecendo a Deus, e Ele vai trazer juízo sobre a vida de vocês. Porém, por causa do Josias, porque Josias se converteu, porque Josias foi reto, porque Josias fez uma aliança, porque Josias amava o livro, amava o templo, amava as coisas de Deus, então disse Deus, enquanto Josias estiver vivo, nenhum mal sobrevirá sobre vocês. E aí, então ele vai com aquele livro para o templo, se escora nas colunas do templo, lê o livro inteiro diante de todo o povo de Judá e convoca aquele povo a renovar a aliança com Deus. E eles então renovam a aliança com Deus, apontando para a nova aliança que teríamos em Cristo. E aí o povo concorda, o povo aceita, e eles começam a viver de acordo com aquele livro. Então ele vai em todo Judá e começa a destruir, a partir do templo de Jerusalém, todos os ídolos, todas as estátuas, tudo quanto era idolatria, o tipo de idolatria naquele tempo, ele destrói tudo, faz uma faxina santa em Judá, sobe a Betel, destrói aqueles altares pagãos, destrói tudo, bota fogo em tudo, pisa nas cinzas e cumpre a profecia de 300 anos atrás. E aí então ele volta para Jerusalém, e aí diz o texto que ele faz a Páscoa, porque desde os tempos dos juízes, ou seja, quase 500 anos antes do Josias nascer, já não se fazia mais a Páscoa como deveria ser. O povo foi abandonando o Cordeiro de Deus, foi abandonando a Páscoa que Deus instituiu, às vezes fazia, às vezes não fazia, às vezes fazia de qualquer jeito, e quando Josias viu que
que em Êxodo capítulo 12, Deus dava uma ordem, como estatuto perpétuo, todo ano, no dia 10 do mês de Abibe, tem que fazer a Páscoa, para lembrar do que o Senhor fez conosco, nos libertando do Egito, nos livrando da morte. Então, quinta-feira passada, nós aprendemos de forma extraordinária, que temos que celebrar a Páscoa, para se lembrar do que Deus fez, libertando aquele povo do Egito e libertando as nossas vidas do nosso Egito espiritual, que é a nossa natureza pecaminosa. Então, temos que se lembrar para celebrar, celebrar para se lembrar. Foi muito legal. Quinta-feira foi uma bênção. E aí hoje, a partir do verso 24, a gente então termina a história da vida desse homem, que diz que ele destruiu tudo, aboliu todos os feiticeiros, os médiuns, os ídolos, tudo que tinha de abominação, de idolatria, ele destruiu tudo. E aí a Bíblia diz que antes dele não houve nenhum rei igual a ele, e depois dele também não houve nenhum outro igual a ele. Portanto, eu quero concluir que, sendo Josias da linhagem do rei Davi, ele foi um rei mais piedoso, que mais agradou a Deus, inclusive mais do que Davi. Muita gente atribui a Davi ser o melhor rei de Israel, o melhor rei em Jerusalém. A Bíblia diz que foi o Josias, porque ele se converteu totalmente ao Senhor. E aqui eu quero falar com você apenas 3 coisas, rápidas e objetivas. E se você prestar atenção e colocar em prática, isso pode transformar a sua vida. Primeira delas, diz o verso 24, que Josias aboliu o restinho que faltava da idolatria. Primeira coisa que nós temos que fazer, se queremos ser plenamente convertidos ao Senhor, como Josias foi, é abolir aquilo que não presta em nós. Abolir. Parar, renunciar, abandonar. Josias, diz a Bíblia, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. A palavra toda, aparece aqui no texto e chamou a minha atenção, porque eu e você nos convertemos ao Senhor, mas existem às vezes algumas áreas, algumas práticas, alguns detalhes de nossas vidas que não estão plenamente convertidos ao Senhor. Conhece a história do cangaceiro gospel? Talvez conheça, não com esse nome, vou contar então. Lá no sertão, tinha um cangaceiro brabo, que era da turma do Lampião, e matava rindo, e a peixeira afiada, e a garrucha hidratada, e sai da reta, que o homem é tenso, mata rindo, mata, corta, abre, tira o coração, frita e come bebendo cachaça. Aí esse homem um dia foi na igreja, ouviu uma mensagem, tocou no coração dele, e como diz o profeta Isaías, a palavra de Deus é como como é que é a palavra, Jesus? Que esmiuça a penha, é assim que está lá, porque penha no caso é uma pedra, né? É como um metal que esmiuça a penha, é como uma marreta que pá, né? Então um coração de pedra, a palavra é essa marreta que pá. E aí o cangaceiro ouviu aquela palavra, o coração dele endurecido,
foi quebrantado pela palavra de Deus, e a palavra entrou e brotou, e ele então, no final daquele culto, tomou uma decisão, levantou a sua mão, foi à frente e orou com o pastor, entregando sua vida a Jesus, e ficou todo mundo abismado. Gente, o cangaceiro malvado, o homem que mata rindo, converteu, e o lugar não era muito grande, a notícia se espalhou rápido. E ele converteu, começou a frequentar a classe de batismo e já estava se preparando para batizar, e a igreja estava muito feliz que o cangaceiro malvado tinha se convertido. Um belo dia, o pastor recebe um telefonema. E aí toca o telefone, o pastor atende, já era de madrugada. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, vem aqui agora. O que foi, minha irmã? É porque, sabe o cangaceiro? Eu sou vizinha dele aqui, e ele está quebrando o pau com outro vizinho nosso aqui, e o vizinho parece que entrou no quintal dele, pegou uma galinha dele, e ele está aqui atracado com um homem, e vem aqui, pastor, socorrer, porque o cangaceiro vai matar o homem. E aí o pastor sai correndo, bota um paletó de madrugada, andando por aquelas vielas de terra, no meio do sertão, vai, chega na casa do cangaceiro, e ele está na cerca de bambu, com a garrucha apontada para o vizinho com a galinha na mão, e ele: eu vou te matar, seu ladrão. E aí o pastor chega na frente da cerca e fala: faz isso não, cangaceiro, faz isso não, que você se converteu. Aí ele fala: sai da reta, pastor, eu converti, mas minha garrucha não, minha garrucha não converteu não, sai da reta. Ou a história do Playboy Gospel. Conhece a história do Playboy Gospel? O cara era playboy, mas muito playboy. Mas playboy com força, daqueles que come pão com Nutella no café da manhã todo dia. Ai. Uma hora dessa. Playboy, daqueles mesmo que toma suco com polpa da fruta misturado na água com gás. Perrier. Playboy que morava numa metrópole e ia para a escola de helicóptero. Pousava no heliporto da escola, descia, não enfrentava trânsito nem nada, mas rico mesmo. Um belo dia, teve uma programação na escola, a escola convidou um pastor para dar uma palavra sobre drogas. E aquele playboy, apesar de todo o dinheiro, tinha um vazio dentro de si, e ele, procurando preencher aquele vazio, começou a usar drogas. O pastor falou sobre as drogas, e no final falou sobre Jesus, e que Jesus poderia preencher aquele vazio. O playboy então se emocionou, entregou a sua vida a Jesus, ajoelhou, orou junto com aquele pastor e se converteu. Começou a frequentar uma igreja, e aí em pouco tempo a igreja teve a oportunidade de comprar um terreno que tinha do lado da igreja para ampliação da estrutura da igreja, e melhoria e crescimento da obra naquele lugar. Um belo dia, o pastor, então, num culto como esse, convidou os irmãos a ofertarem para a compra do terreno. Todos os irmãos ofertaram, menos o playboy. Ao final do culto, o pastor, com muita educação, com muita discrição, comentou com ele: meu irmão, todo mundo ofertou, cada um de acordo com a sua possibilidade. Será que o irmão que anda de helicóptero, que vem para a igreja de motorista, numa BMW X6, será que o irmão não teria nada de oferta para ajudar na compra do terreno? E ele fala: não, pastor, mas meu irmão, você não entregou sua vida a Jesus? Você não se converteu? E ele fala: eu me converti, mas o meu bolso não. Você conhece gente assim? Que se converte em partes? Escandaliza não, tá? Mas eu chamo esse irmão de crente Jack Estripador, porque ele vai por partes. Entendeu? Ele entrega uma parte para Jesus, ele corta um pedaço e entrega. Nessa parte aqui agora. Aí depois ele corta outro pedaço e entrega mais um pedaço. Aí ele toma um susto na vida, ele, eita, aí entrega mais um pedaço.
Aí ele toma, aí vai de susto em susto, de problema em problema, de prejuízo em prejuízo, ele vai entregando por partes. E às vezes ele passa a vida inteira e não se entrega por completo. Conhece gente assim? Qual é a área da sua vida, meu irmão? Seu coração, sua alma, suas forças. Qual é a área da sua vida que ainda não se converteu ao Senhor? Será a sua garrucha? Será o seu bolso? Serão suas emoções? Será o seu temperamento? Serão suas convicções ideológicas, filosóficas, científicas? O que é que falta se converter na sua vida, meu irmão? O que é que falta você entregar para o Senhor, minha irmã? A Bíblia diz que Josias aboliu tudo que não prestava e se converteu. Converter significa mudar de direção. Portanto, eu quero pensar que o que a Bíblia está nos dizendo, através da vida de Josias, é que ainda existe alguma coisa em nós, pelo menos uma, que a gente precisa entregar para o Senhor, que a gente precisa renunciar, que a gente precisa abrir mão e dizer: Deus está certo, eu estou errado, seja feito conforme o Senhor quer. O que será na sua vida? A Bíblia diz que Josias se converteu plenamente, totalmente ao Senhor, sem reservas, por inteiro. Sabe por que eu e você precisamos nos converter por inteiro? Porque o sacrifício de Cristo foi por inteiro. Não foi só uma perna na cruz, não foi só um braço na cruz, foi por inteiro. Ele se entregou como um cordeiro inteiro, se sacrificando por nós. E a gente quer se converter a Ele em partes. Não, essa área aqui da minha vida, tudo bem, Jesus mandar nela. Essa área aqui, até porque quando Jesus manda nessa área aqui, eu tenho mais tranquilidade, mais paz, eu vivo com uma qualidade de vida melhor. Beleza, agora essa área aqui da minha vida, não, isso aqui não. Sabe, irmãos, tem muita gente brincando de se converter, brincando de ser crente. E sabe qual é o problema? É que o diabo não brinca de ser diabo. É que os demônios não brincam de ser demônios. Eles fazem sério. E fazem para valer, para destruir, para arrebentar tudo. Eu não vou dizer que ele veio para roubar, matar e destruir, porque, hermeneuticamente falando, não sei se essa é a intenção das palavras de Jesus naquele contexto. Agora, que ele destrói, destrói. Portanto, minha orientação para você, segundo as Escrituras, é que você possa abolir tudo que não está de acordo com a vontade de Deus da sua vida, sem reservas, sem reserva, por inteiro, tudo, características do seu temperamento, seus bens materiais, ou você manda no seu dinheiro, ou o seu dinheiro vai mandar em você, e se o seu dinheiro mandar em você, você está servindo a dois senhores, e a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou você é servo de Deus, ou você é servo de Mamon, que são os seus bens materiais. Você precisa tratar seriamente isso na sua vida. Características do seu temperamento. Você tem dificuldade de mudar algumas atitudes? Exercite, treine, peça perdão, comece de novo, tente de novo, e de novo, e de novo, e não desista até que você tenha se convertido por completo. Por completo. Ninguém nasce pronto, e ninguém está totalmente pronto. Estamos todos num processo. O que não podemos é estagnar no processo, é parar e dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Sabe qual é o meu nome? Gabriela. Seria você um crente Gabriela?
que toda vez que erra fica dizendo, não, porque, sabe por quê? É porque lá em casa todo mundo é assim mesmo, nós somos assim, estourado, nós somos assim, positivo, nós somos assim, a gente fala mesmo, não leva desaforo para casa, porque nós somos assim, entendeu? Os mesa-barba é tudo assim, aí a gente fica jogando na conta da família, fica jogando na conta do temperamento, fica jogando na conta das nossas manias, os nossos pecados, está errado, tem que mudar, tem que converter. Não dá para se converter só um pedaço, só uma parte, só por um tempo. Não, domingo, de 7h30 às 9h eu sou crente. Depois que eu sair de lá, aí eu faço o que eu quero. É minha vida, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Problema meu. Então você não entendeu ainda o que é se converter plenamente ao Senhor. Você tem que abolir aquilo que Deus não se agrada. Tem que se converter de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, segundo toda a lei de Moisés, como está escrito aí na Bíblia. Não dá para ser só um pouco, só uma parte, só um pedaço, só uma área, só o que eu concordo. Se você acredita só no que concorda da Bíblia, não é na Bíblia que você acredita, é na sua própria opinião. Não, a parte que diz que se eu crer eu tenho a vida eterna, eu creio. A parte que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu creio. A parte que diz que Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que se eu crendo no Filho eu receba a vida eterna, eu creio. A parte que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu creio. A parte que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu creio demais. A parte que diz que tudo posso naquele que me fortalece, oh, aleluia, eu creio. Mas a parte que diz que tem que obedecer, que tem que renunciar, que tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, que tem que imitá-lo em tudo, inclusive na obediência e na submissão, aí já não sei se eu creio. Aí eu vou ver. Vou ter que fazer minhas contas, vou ter que analisar direitinho, vou ver se vale a pena. Tenho minhas dúvidas. Se alguém que aceita parte do Evangelho pode receber uma salvação completa. Tenho minhas dúvidas. Não sei se parte do Evangelho promove uma salvação completa. Tenho minhas dúvidas. E o texto diz que depois de abolir o que não presta, se converter totalmente o Senhor, o texto diz que Josias morreu. Josias morreu. Jogaram a flecha. O livro dos Reis não detalha a morte dele, mas se você quiser, segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20, diz que o faraó Neco saiu do Egito e para chegar na Assíria, que fica lá no norte da Palestina, nordeste, por lá de lá, então ele saindo do Egito, que fica ao sudoeste da Palestina, para chegar lá em cima, tem que passar por ali, pela faixa de Gaza, pela região de Judá. E aí quando chegou no lugar lá chamado Megido, indo lá para o Eufrates, porque o império era o Egito, antes da Assíria surgir como império. O Egito foi império desde os tempos de Abraão. Quando Abraão precisou de um negócio lá, ele correu no Egito. Isaac, Jacó, José foi vendido como escravo para o Egito, se tornou governador do Egito. Centenas de anos depois o povo saiu, liderado por Moisés, do Egito, tomou posse da terra, dividiu as tribos, e vieram os juízes, vieram os reis, até 740, 730 antes de Cristo, desde o início da humanidade, o império era o Egito. Só que aí surgiu um cara frenético, um cara sangue nos olhos, um tal de Senaqueribe, que foi rei, imperador da Assíria, e o cara era mau, o cara era ruim, e o cara treinou o exército dele para ser sanguinário mesmo, cometer tudo quanto é tipo de atrocidade, e eles vieram varrendo de cima para baixo, e varreram tudo, e chegaram até no Egito, e conquistaram tudo, e se tornaram um império.
O Egito então ficou acuado e a Assíria no poder. Em 722 eles destruíram o reino do norte, Israel. É isso que está escrito aí no verso de número 27. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel. Ou seja, nós estamos aqui em 600 e pouco antes de Cristo, e em 722, mais ou menos 100 anos antes disso aqui, o reino do norte, Israel, já tinha sido destruído pela Assíria. E aí o Egito, que estava mordido com a Assíria, porque perdeu o domínio para eles, toda vez que tinha oportunidade, dava um contra-ataque para tentar tomar o império de novo. Esse faraó, chamado Neco, viu naquele meio tempo de Josias uma oportunidade de contra-atacar a Assíria e pegar o império de volta. Só que para chegar na Assíria, saindo do Egito, tem que passar em Judá. Senão ele vai ter que passar pelo deserto do Sinai e lá nas Arábias, beirando a Babilônia, para subir, passar pela Pérsia, pela Média, aí é treta pura. Então é melhor ir por aqui, porque os judeus é mais de boa, os israelitas estão destruídos mesmo, e eu já chego por cima aqui, e chego lá no Eufrates, detonando, e destruo o Carquemis, ou Carquemes, não sei como é que pronuncia o nome do cara, que era o imperador daquele tempo, e aí eu tomo o poder de volta para nós, o Egito. No que o cara, faraó Neco, está passando por Judá, para ir para a Síria, tentar um contra-ataque, o Josias, meu irmão, você está indo tão bem, você está com 39 anos, 31 anos de reinado, o povo está na bênção, a lei do Senhor, o culto, o templo reformado, está tudo lindo, maravilhoso. Do nada, ele se levanta, o rei Josias se levanta, deixa a Bíblia no trono e vai tentar impedir o faraó Neco de invadir a Assíria. O faraó Neco era um grandão, assim, alemãozão, e ele estava indo para invadir a Assíria. E aí o rei Josias falou: para aí! Pare! Não é possível! Muito bom! Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Nós estamos nos esforçando para você entender a Bíblia, gente. O negócio nosso aqui é Bíblia. Se a gente entender a Bíblia, está a missão cumprida. O faraó Neco precisa passar por Judá para chegar na Assíria, lá em cima. No que ele foi passar, o Josias pagou de doido. Pagou de doido. Como é que é o Josias pagando de doido? Não consiga. Por que ele está pagando de doido? Porque a briga não tem nada a ver com ele. Você está entendendo? O cara é faraó do Egito. O outro lá é o imperador da Assíria. Um povo, dois povos que não tem nada a ver com Jeová, nada a ver com Deus, nada a ver com ele. Aí o cara vai passar na terra dele, ele vira e fala: não passe, aqui não te pertence. Aí o faraó Neco: Josias, você não tem nada a ver com a história, cara. Se você ler lá em 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20, você vai entender, porque os escritores das crônicas detalham melhor. Aí o Neco fala: sai da reta, Josias, porque o meu negócio é com o cara lá de cima, o Carquemes lá, ó. Você é um cara gente boa, rapaz. Você adora o seu Deus aí, tá de boa, tá tudo beleza. Eu não quero nada com você, não. Eu tô com uma tropa ali atrás, e lá atrás daquelas montanhas tem um monte de... Como é que chama os caras que jogam flecha? Arqueiros. Ah, vocês sabem só por causa da Marvel. É DC ou é Marvel o arqueiro? É Marvel. Tá bom. Aí ele fala: ó, tem um monte de arqueiros ali nas montanhas. Sai da reta, porque se você tentar me impedir, a ordem que eu dei para eles é: qualquer pessoa que tentar me agredir, flecha neles. Então sai da reta, Josias, porque senão você vai tomar uma flechada. Deixa eu ir lá lutar com o cara. Não vai. Bom demais, esse Josias está igualzinho mesmo. Aí o Neco tenta passar. No que o Neco tenta passar, o Josias tenta impedir ele. Aí ele fala: me solta, eles vão te dar flechada. Aí faltou o flecheiro, né?
Mas aí de lá das montanhas, o flecheiro, e pá! Morreu Josias! Muito bem, Josias, vem cá. Providenciar seu enterro. Boa participação. Candidato ao Oscar, com certeza. Sua participação foi bem-vinda. Agora o seu funeral vai ser ali atrás. Sai de cena. Morreu Josias. Quem entendeu, diz amém. É isso que aconteceu. O cara tentou passar, ele impediu. Os flecheiros que estavam lá de cima, e a ordem era: qualquer um que atacar o faraó, flecha. O Josias foi pagar de doido. Tem nada a ver com Judá. O cara não quer entrar em Jerusalém. O cara não quer nada com o templo, não quer nada com o livro da lei, não quer nada com Jeová, não quer nada com Josias, com os judeus. Não, ele só quer passar do lado na faixa de Gaza para subir lá para a Síria. Aí o Josias: não vai passar, não vai passar, não vai passar. E aí os caras, mata ele de bobeira, com 39 anos. O melhor rei que já existiu morreu de bobeira. Mas ele deu a sua vida por algo que ele acreditava, e ele morreu por isso. E aí Deus cumpriu a sua palavra. Morrendo Josias, a nação voltou a ser idólatra, voltou a desobedecer a Deus, voltou a se afastar dos caminhos do Senhor. E aí em 586, o templo foi destruído, os muros foram derrubados, e eles foram levados cativos, completamente escravizados pela Babilônia, que a Babilônia conseguiu destruir a Assíria. O que é que eu aprendo com isso? Peço agora a sua licença para fazer aqui uma aplicação alegórica. A interpretação do texto nós já fizemos, inclusive ilustrada ao vivo e a cores. Mas o que a gente precisa saber para as nossas vidas, porque não adianta você sair daqui sabendo a história do rei Josias. Você tem que sair daqui com uma decisão do que você vai fazer na sua vida, para a sua vida melhorar, para a sua vida andar em consonância com a vontade de Deus. Portanto, eu quero entender que nós precisamos, para sermos totalmente convertidos ao Senhor, nós precisamos abolir o que não presta, e a gente sabe muito bem o que é. A gente só está com pena de entregar. Precisamos nos converter totalmente, todo o coração, toda a alma, toda a força, segundo toda a lei de Moisés. E eu não estou falando somente da lei de Moisés, estou falando da lei no sentido de palavra de Deus e vontade do Senhor. E o Josias morreu. E isso me faz lembrar de um trecho do Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 20. Diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Versículo 24. Em verdade, vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, e esse odiar aqui significa não preferir a si mesmo. É naquela ideia de amei a Jacó, aborreci a Esaú. Amei a Jacó, odiei Esaú. Não é ódio de raiva. É no sentido de preferir um e não o outro. É o jeito peculiar do hebreu falar. Então Jesus está dizendo: aquele que ama sua própria vida vai perder. Aquele que prefere a si mesmo vai perder. Mas aquele que não prefere a si mesmo, não prefere a sua própria vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém não morrer, disse Jesus, se não morrer, não tem como viver. Parece que ele está sendo contraditório. Parece que ele está doido. Como assim, Jesus? Aquele que não morrer não pode viver?
E aí ele ilustra usando o trigo, uma semente. Se a gente joga uma semente na terra, e aquela semente não morre, não deixa de ser semente para se tornar um broto, não tem como nascer uma árvore, não tem como frutificar. Por quê? Toda semente, para gerar frutos, precisa abandonar a condição de semente, para se tornar um broto, e se tornar uma árvore que frutifica. O que é que Jesus está nos ensinando? Que aqueles que querem preservar a sua vida, não, eu nasci assim, eu vou ficar assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu vou se eu quiser, e me pertence, eu que tenho o controle, eu que domino, eu é que sei, eu é que faço, eu é que decido. Os que assim vivem não podem frutificar no reino de Deus, a não ser que eu esteja disposto a morrer para mim mesmo, tomar a minha cruz e nela ser sacrificado como meu mestre foi, e morrer para os meus desejos, morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas manias, morrer para as minhas opiniões. Não interessa o que eu quero, o que eu acredito, o que eu concordo, o que eu não interessa a minha vontade, eu tenho que morrer. Você já foi em algum velório onde o defunto levantou do caixão e falou: "Oh, faz favor de ligar um ventilador aí que está muito quente aqui"? Já presenciou isso? Deus me livre, né? Sabe por quê? Que num velório o defunto nunca reclama de nada. Pode botar ele em cima de uma madeira, em cima de um granito, em cima de uma mesa, pode botar ele de cabeça para baixo, pode botar ele no calor, pode botar ele no frio, pode botar ele de qualquer jeito, ele não vai reclamar, pelo simples fato dele estar morto. Aí eu fico vendo um monte de crente, que para se tornar crente é necessário ter morrido, porque se não morrer não nasce uma nova criatura, se não morrer para si mesmo não pode nascer para Deus. Eu fico vendo um monte de gente que se diz morto, que desceu naquelas águas ali simbolizando sua morte, cheio de vontade. Liga, desliga, não gostei, não concordo, e nenenê, e babapá, e lalala. Peraí, mas onde você já viu morto ter tanta opinião assim? Como é que é isso? Que morto é esse que reclama de tudo? Que não concorda com nada? Que é cheio de opinião, que quer sempre dar uma opinião, uma palavra, ao invés de se deixar conduzir, como fez o Josias, pela lei do Senhor. Nossa pergunta não é o que eu quero, nossa pergunta é o que Deus quer. Nós somos mortos, queridos, morremos por causa do nosso pecado. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas recebemos uma nova vida em Cristo, que nos vivificou para a sua glória. Portanto, se queremos ser totalmente convertidos ao Senhor, temos que abolir o que não presta e nos converter totalmente, e isso implica em morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para as manias, morrer para aquelas coisas, aquelas áreas de nossas vidas que nos atrapalham de crescer e de se aproximar do Senhor. E a Bíblia diz que Josias foi o melhor rei que existiu. Sabe por que ele foi melhor? Porque ele se converteu por completo. O Davi era um rei crente, mas não podia ver o rabo de saia. Batseba, traz aqui. Pegou a mulher do cara, ainda mandou matar o cara. Se converteu, mas não por completo. Salomão foi um rei muito top, mas botou 1000 mulheres para dentro do palácio e ficou com as 1000. E extorquiu o povo do norte, e tomou imposto, e fez aquela riqueza toda, oprimindo os pobres. E se eu for falar de cada um dos reis, eu vou encontrar sempre
uma parte da vida deles que não se converteu ao Senhor. Por isso fracassaram. Mas a Bíblia diz que Josias se converteu de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Se eu fosse você, eu olhava para a vida desse homem, que representa Cristo. Porque Cristo é o homem convertido por completo. Aquele que suou gotas de sangue, aquele que chorou, aquele que teve fome, aquele que foi tentado, mas em tudo agradou ao Pai e não pecou. Que você nesta noite, como o rei Josias, possa se converter por completo. Estou falando de religião, de mudar de religião, de denominação, de igreja, estou falando de se entregar para Deus por completo, porque Ele se entregou por nós por completo. Pensa aí naquela área da sua vida que precisa ser entregue ao Senhor, e nesta noite, nessa oração silenciosa que você vai fazer agora, de olhos fechados, de bocas fechadas, que você possa entregar para o Senhor e entregar-se de todo o coração, de toda a sua alma, todas as suas forças, tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você pode, tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, tudo precisa se converter ao Senhor, precisa ser usado para a glória dEle, para o engrandecimento do reino dEle, e para o propósito que Ele tem na sua vida. Pare de esconder de Deus aquilo que Ele te deu, para a glória dEle. Se entregue por completo, se converta plenamente, para assim como Josias, ser alguém que serve a Deus, e o agrada em tudo.